Eu ainda me lembro com nitidez do som das pás batendo contra a terra, cobrindo o caixão do meu marido. A cada pá cheia de terra, eu sentia o coração afundar um pouco mais, como se estivessem enterrando não apenas o corpo dele, mas também as décadas da minha vida que havíamos construído juntos. O cheiro das rosas ainda pairava no ar quando voltei para casa, e eu mal havia trocado o vestido preto quando ouvi as primeiras palavras que me gelaram por dentro. Será que ela ainda está respirando? Talvez fosse bom checar o pulso dela antes da leitura do testamento. Era a voz do meu próprio filho, dita num tom de brincadeira, mas carregada de uma crueldade que eu nunca poderia imaginar ouvir dele. Eu estava no topo da escada, e meus dedos se agarravam ao corrimão que meu marido havia polido tantas vezes. Era como se eu precisasse dele, da lembrança da firmeza das mãos dele, para não cair naquele instante. Desci devagar, cada degrau me lembrando que eu já não era a mulher forte de antes, mas uma senhora cansada, de cabelos brancos e joelhos doloridos. Quando cheguei ao salão, percebi que não havia luto ali. Não havia respeito. O que havia era uma feira de ganância. Meus netos andavam de um lado para o outro, colocando adesivos coloridos em móveis, quadros, lembranças. Esse é meu, diziam, como se estivessem em um leilão barato, disputando pedaços da minha vida enquanto eu ainda respirava. Uma das meninas falava ao celular, abrindo um aplicativo de design, planejando remodelar os quartos. Aqui pode virar um spa, vai ficar ótimo quando ela se for, murmurou, como se eu não estivesse bem ali, ouvindo cada palavra. Sentei-me em silêncio, empurrada para um canto, com um prato de frango frio e batatas ressecadas. A cadeira onde sempre me sentava na sala de jantar havia sido trocada por uma de metal, bamba, sem almofada, como se até o assento onde repousava minha velhice fosse um incômodo para eles. Do meu novo lugar, encostada perto de um balde de limpeza, ouvi risadas ecoando. Ela construiu sopa, zombou meu neto. O papai construiu um império. Que diferença, não? A gargalhada geral se espalhou, e meu peito ardeu. Eu queria gritar, queria perguntar se eles tinham esquecido quem os alimentou em cada inverno difícil, quem passou noites em claro cuidando das febres, quem costurou roupas quando o dinheiro não dava para comprar novas. Mas fiquei quieta. Só segurei minha xícara com as duas mãos para que ninguém visse o quanto eu tremia. O que eles nunca souberam, porque eu escolhi que fosse assim, é que esse império que eles tanto veneravam só existia porque, anos atrás, quando meu marido estava à beira da falência, eu vendi tudo o que tinha de mais precioso. As joias herdadas da minha mãe, os brincos do nosso casamento, até aquele broche que ele me deu no nosso noivado. Eu vendi tudo e depositei o dinheiro em silêncio, sem nunca exigir reconhecimento. Foi esse dinheiro que salvou a empresa. Mas eles não sabem. Nunca souberam. Naquela noite, depois de engolir a comida seca e ouvir todas as piadas amargas, voltei para o quartinho que haviam destinado para mim. Não era mais o meu quarto, nem o quarto de hóspedes. Não. Era a antiga lavanderia. Um colchão fino no chão, cheiro de mofo e de produtos de limpeza, e uma coberta áspera, como se eu fosse uma mendiga pedindo abrigo. Meu neto mais novo passou rindo e comentou: se deixarmos registrado o endereço dela, ainda conseguimos pegar os cheques de aposentadoria dela quando ela se for. Eles riram. Eu não. Eu apenas olhei para as paredes descascadas e pensei: eles não sabem de nada. Deitei-me naquela cama improvisada e, antes de fechar os olhos, passei a mão pela madeira solta do assoalho. Ali, escondido por décadas, estava o que poderia mudar tudo, um envelope com documentos que guardava como quem guarda um pedaço de alma. Entre eles, estava a prova de que eu não era apenas a mulher que fazia sopa. Eu tinha sido cofundadora, investidora silenciosa, e até autora de ideias que mantiveram o negócio de pé. O mundo esqueceu. Meu marido deixou que esquecessem. Mas agora eu não deixaria mais. Na manhã seguinte, enquanto todos ainda dormiam depois de uma noite de vinho e celebrações que soavam como uma festa fúnebre ao contrário, eu caminhei devagar até o jardim. O orvalho ainda brilhava nas rosas que ele plantara anos atrás, rosas que ninguém mais cuidava. Eu acariciei as pétalas murchas e sussurrei: eles vão saber, meu amor.
Eles vão saber quem realmente sustentou esse império. Senti o vento frio bater no meu rosto, e naquele instante algo em mim despertou. Eu não era só a viúva esquecida, nem a avó inútil que eles zombavam. Eu era a guardiã de uma verdade que eles nunca imaginaram. E quando o testamento fosse lido, não seriam eles a rirem por último. Na manhã em que anunciaram a leitura do testamento, acordei antes do sol nascer. Não consegui dormir. Meus ossos reclamavam a cada movimento, mas não era a dor física que me mantinha acordada, era a antecipação. Eu sabia que o que estava prestes a acontecer poderia me devolver a dignidade ou me condenar de vez à invisibilidade. Vesti meu vestido mais simples, o mesmo que usei no último Natal em que ainda éramos uma família unida, antes de a ganância corroer cada laço. Enquanto me olhava no espelho quebrado da lavanderia, pensei no quanto minha imagem já não refletia a mulher que eu fora. Mas também percebi algo novo, havia firmeza no meu olhar, uma chama discreta que eles ainda não haviam apagado. Quando desci para a sala principal, todos já estavam reunidos. O advogado da família, um homem de cabelo ralo e óculos grossos, folheava papéis com um ar entediado. Meus filhos e netos conversavam em voz alta, rindo, como se estivessem prestes a ganhar na loteria. Eu sentei-me num canto, em silêncio, segurando um lenço amarrotado nas mãos. Meu coração acelerava, mas não era medo. Era a lembrança do envelope escondido, do segredo que carreguei em silêncio por décadas. Bem, vamos começar, disse o advogado, ajeitando a gravata. As vozes se calaram, e de repente todos pareciam alunos diante do professor. Ele leu as primeiras disposições, valores destinados a instituições de caridade, pequenas lembranças a amigos próximos. Houve resmungos, cochichos, olhares de impaciência. Até que chegamos ao ponto mais esperado, a divisão da herança. Conforme estabelecido, a empresa, propriedades e ativos principais serão transferidos para os descendentes diretos, com a administração compartilhada entre os filhos. O sorriso no rosto deles era quase insuportável de assistir. Eles já se imaginavam donos do mundo, sentados em cadeiras de couro, controlando cifras e destinos. Mas o advogado fez uma pausa, longa, incômoda. Tirou os óculos, limpou as lentes, e voltou a ler com voz mais firme. No entanto, existe uma cláusula adicional, acrescentada em caráter confidencial. A metade de todos os bens permanece vinculada a uma cofundadora, cuja participação inicial foi omitida por conveniência à época. Essa cofundadora é. Os olhos dele se arregalaram. O ar ficou pesado. Podia-se ouvir o som de uma respiração presa em cada garganta. Margarete. Meu nome ecoou como um trovão. O advogado continuou explicando, mas eu mal ouvia as palavras. Só via os rostos deles, deformados pela surpresa e pela raiva. Meu filho mais velho foi o primeiro a reagir. Isso é um absurdo. Minha mãe nunca trabalhou um dia na empresa. Ela só cozinhava e costurava. Sua voz era um misto de indignação e medo. Porque no fundo ele sabia. Ele sabia das noites em que eu equilibrava contas, dos cheques depositados às pressas, das ideias que eu soprava em silêncio para salvar negócios. Ele sabia, mas escolhia esquecer. Levantei-me devagar, minhas pernas tremendo, mas minha voz saindo firme. Vocês riram de mim, zombaram da minha vida, me reduziram a uma sombra. Mas sem minhas mãos, sem meus sacrifícios, vocês não teriam nada do que hoje disputam. Cada prato que cozinhei, cada moeda que escondi, cada joia que vendi, tudo foi para manter de pé o que agora vocês chamam de império. E se o advogado diz que metade é minha, é porque finalmente a verdade veio à tona. O silêncio foi esmagador. Até mesmo meus netos, que sempre me tratavam como peso morto, me olhavam como se estivessem vendo alguém que nunca conheceram. Mas logo vieram as explosões. Gritos, protestos, acusações. Um deles bateu na mesa, derrubando uma taça. Outro me apontou o dedo, cuspindo palavras venenosas. Você inventou isso. Você não merece nada. Eu apenas sentei de novo, cansada, mas serena. O advogado ergueu a voz acima da confusão. Todos os documentos estão devidamente registrados.
Não há nada a contestar. A senhora Margaret é, por direito, cofundadora e coproprietária. Naquele momento, percebi algo curioso. Eu não senti triunfo. Não senti vontade de rir da cara deles. O que senti foi paz. A paz de quem carregou um segredo pesado por tanto tempo e finalmente pôde soltá-lo. A paz de quem, por fim, foi vista. Quando a reunião terminou, eles se dispersaram como animais feridos, murmurando planos de contestação, tramando vinganças. Eu voltei para meu quartinho, não porque fosse obrigada, mas porque queria um momento sozinha. Sentei na cama fina e acariciei o envelope agora vazio. Ele cumprirá sua missão. Eu não precisava mais me esconder. Enquanto a noite caía, ouvi batidas discretas na porta. Era minha neta mais nova, a única que raramente falava durante as zombarias. Ela entrou tímida, segurando um caderno contra o peito. Vovó, eu não sabia. Ninguém nunca contou. Seus olhos estavam marejados, e naquele instante eu vi nela um reflexo de mim mesma, anos atrás, jovem, perdida, mas com sede de verdade. Agora você sabe, respondi, sorrindo com uma ternura que não sentia há muito tempo. Ela se aproximou e me abraçou. Foi um abraço tímido, mas verdadeiro. E naquele gesto simples, eu entendi que talvez nem tudo estivesse perdido. Talvez, no meio da arrogância e da crueldade, ainda houvesse uma centelha de humanidade a florescer. E pela primeira vez desde o enterro, chorei. Mas não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de alívio. Nos dias que se seguiram à leitura do testamento, a casa se tornou um campo de batalha silencioso. Os corredores antes cheios de risadas forçadas agora ecoavam passos pesados e sussurros cheios de veneno. Eu podia sentir a hostilidade no ar, como se cada parede tivesse ouvidos e cada sombra carregasse ameaça. Já não era apenas a viúva invisível. Agora eu era a peça indesejada, o obstáculo, a intrusa no império que eles acreditavam possuir por direito. Meu filho mais velho evitava me olhar nos olhos. Quando passava por mim, fingia estar ocupado com o celular ou inventava conversas apressadas. Mas eu ouvia à noite, atrás das portas fechadas, conspirando com a esposa: ela não vai durar muito. Uma contestação pode levar anos, e até lá ela pode, bem, você sabe. A frase inacabada pairava como uma lâmina no ar. Eles falavam de mim como se eu fosse apenas uma variável num cálculo, uma pedra a ser removida do caminho. Minha nora, sempre elegante e com sorrisos artificiais, agora exibia sua verdadeira face. No café da manhã, colocava meu prato mais afastado, empurrava a xícara de chá com desdém. Certa vez, até comentou alto bastante para que eu ouvisse: velhos deveriam saber a hora de sair de cena. Ela acreditava que eu não responderia, que eu ficaria encolhida no meu silêncio. Mas respondi, olhando bem nos olhos dela: e jovens deveriam saber a hora de calar a boca. O silêncio que se seguiu foi mais forte do que qualquer discussão. Mesmo assim, a solidão pesava. Meus netos, que antes riam de mim abertamente, agora me olhavam com mistura de medo e desprezo. Eu era uma ameaça para o conforto deles, uma lembrança de que nem sempre o futuro pertence aos mais jovens. Mas havia uma exceção, minha neta mais nova. Ela vinha ao meu quarto todas as noites, trazendo um pedaço de bolo, uma xícara de chá ou apenas sua companhia. Ela não precisava dizer muito. Seu silêncio cúmplice era o bastante para me lembrar de que eu ainda tinha valor. Foi numa dessas noites que ela me trouxe um caderno. Escreva, vovó, disse. Escreva sua história. Eles tentaram te apagar, mas você pode deixar registrado quem realmente foi. Abri o caderno, e minhas mãos trêmulas percorreram as páginas em branco. Eu nunca tinha escrito nada além de listas de compras, cartas de agradecimento, receitas rabiscadas. Mas ali, diante do olhar ansioso da minha neta, senti que aquelas páginas poderiam ser minha vingança e meu legado. Comecei com a infância, com os dias em que sonhava ser professora, mas fui empurrada para o casamento cedo demais. Escrevi sobre a fome dos primeiros anos, sobre as dívidas que quase nos engoliram, sobre as noites em que meu marido, desesperado,
Dizia que tudo estava perdido, e sobre como fui eu, com minhas economias escondidas e minhas ideias discretas, que mantive a chama acesa. A cada palavra escrita, eu revivia dores, mas também reencontrava a mulher que tinha sido. A mulher que eles tentaram reduzir à construtora de sopas. Enquanto eu escrevia, percebia o quanto a vida é feita de narrativas. Eles tinham criado uma versão onde eu era apenas a sombra do patriarca. Mas agora eu estava reescrevendo a minha, palavra por palavra, lágrima por lágrima. E eu sabia que, se eles me odiavam por ter um pedaço da herança, me odiariam ainda mais ao perceber que eu estava deixando uma história que nem eles poderiam apagar. Mas não demorou para perceberem meu movimento. Um dia, ao voltar para meu quarto, encontrei minhas gavetas reviradas, o colchão levantado, papéis espalhados pelo chão. O caderno havia sumido. Corri pelo quarto, desesperada, chamando por minha neta. Quando a encontrei, ela estava pálida, segurando o caderno escondido sob a blusa. Eu vi quando eles entraram, disse, ofegante. Peguei de volta antes que levassem. Abracei-a com força, com lágrimas de gratidão. Esse gesto inocente da minha neta despertou uma coragem que eu não sabia que ainda tinha. Naquela noite, sentei na beira da cama e pensei: se eles querem me apagar, vou gritar ainda mais alto. Se querem me reduzir, vou me erguer. Eu tinha perdido tanto, meu marido, minha juventude, a família unida que sonhei ter, mas não perderia a mim mesma. E então fiz uma promessa silenciosa: não importa o que tentassem, eu não me encolheria mais. Eu viveria o suficiente para ver a verdade florescer. Eles que aprendessem a conviver com a presença de uma velha que se recusava a morrer antes da hora. Quando apaguei a luz, ouvi o vento passando pelas frestas da janela. Fechei os olhos e, por um instante, imaginei que era meu marido, sussurrando como tantas vezes fez: "Você aguenta, Meg. Você sempre aguentou." E naquele sussurro imaginário, encontrei a força para resistir ao que ainda estava por vir. As semanas seguintes foram um teste de resistência. Cada dia parecia um ensaio silencioso para minha eliminação. Eu percebia pelos olhares, pelos cochichos interrompidos quando eu entrava na sala, pelas portas fechadas logo após minha passagem. Eles estavam tramando, disso eu não tinha dúvidas. Mas a questão era: até onde iriam? A resposta veio numa manhã cinzenta. Minha nora entrou no meu quarto sem bater, com um sorriso tão falso que chegava a doer. Trazia um envelope na mão. "Pensei em facilitar sua vida", disse, entregando-me os papéis. Dentro, havia uma proposta: eu assinaria a renúncia à herança em troca de uma quantia irrisória e de uma passagem só de ida para o interior, para viver em paz. Ela falava como se estivesse me oferecendo uma bênção, mas era, na verdade, um exílio disfarçado. Olhei nos olhos dela e sorri. "Você acha que depois de uma vida inteira engolindo sapos, vou me contentar com migalhas? Eu não sou uma sombra, querida. Nunca fui." Só estava calada. Rasguei o papel em pedaços bem diante dela. Sua expressão endureceu, e percebi que havia cruzado uma linha invisível. Naquela mesma noite, enquanto tentava dormir, ouvi passos pesados do lado de fora da minha porta. Sussurros abafados, um riso contido, depois o som de algo metálico sendo girado na fechadura. Sentei-me na cama com o coração acelerado. Eles estavam tentando me trancar. A maçaneta girou, mas eu já tinha me preparado. Empurrei a cadeira contra a porta, segurando-a com força. Do outro lado, ouvi a voz do meu filho: "É para o seu bem, mãe. Você precisa descansar, bastante." As palavras carregavam um veneno que só eu parecia escutar por completo. Passei a noite em claro, de costas contra a cadeira, esperando o amanhecer. Quando finalmente a luz entrou pela janela, decidi que não podia mais ser apenas resistência passiva. Se eles me queriam apagada, eu teria de me tornar inapagável. Contei tudo à minha neta, que ouviu com olhos arregalados. Foi ela quem trouxe a solução: "Vovó, você precisa mostrar quem é de verdade. Eles contam uma história sobre você, mas ninguém ouviu a sua versão. Vamos gravar." Pegou o celular e o colocou diante de mim.
No começo, hesitei. Minha voz saía trêmula, minhas mãos suavam. Mas à medida que falava, algo em mim despertava. Contei sobre o casamento forçado, os anos de sacrifício, as contas pagas com o pouco que eu escondia do mercado, os dias em que vendi minhas joias para manter a casa em pé, e como meu marido, no fundo, sempre soube que sem mim nada teria existido. As palavras saíam como um rio represado que finalmente encontra passagem. Minha neta, atenta, gravava tudo em silêncio. Quando terminei, estava exausta, mas também leve, como se tivesse retirado de dentro de mim um peso de décadas. 2 dias depois, o vídeo estava circulando nas redes sociais. Minha neta, ousada, tinha publicado sem me contar. Em poucas horas, começaram a surgir comentários, compartilhamentos, mensagens de apoio de desconhecidos. Pessoas escrevendo: "Ela me lembra minha avó, que mulher incrível, ela merece respeito." Pela primeira vez, minha voz ecoava além das paredes daquela casa. Quando meus filhos descobriram, a fúria deles foi indescritível. O mais velho entrou na sala gritando, o celular na mão: "O que você fez? Está tentando nos envergonhar diante de todo mundo?" Eu o encarei e respondi com calma: "Não. Estou apenas mostrando a verdade. A vergonha não é minha, filho. É de quem tenta apagar quem deu tudo para que vocês estivessem aqui." A partir daquele momento, as máscaras caíram. Não havia mais fingimento, apenas hostilidade aberta. Tentaram isolar-me, cortar minhas visitas, impedir minha neta de me ver. Mas já era tarde. Minha história estava viva, espalhada, fora do alcance deles. A cada pessoa que assistia ao vídeo, meu silêncio de décadas se desfazia. Mas havia ainda o último golpe. Descobri, por acaso, ouvindo atrás da porta, que pretendiam me levar para uma clínica. Usaram palavras bonitas, falaram em cuidado, em saúde. Mas eu sabia o que significava: exílio, confinamento, desaparecimento social. Não seria diferente de me enterrar antes da hora. Foi então que percebi: não podia esperar mais. Eu tinha de agir antes que me arrancassem dali. Com a ajuda da minha neta, organizei minha saída. Não uma fuga apressada, mas um movimento calculado. Ela tinha amigos dispostos a me receber, uma rede invisível que me acolheria. Na noite marcada, coloquei dentro de uma mala apenas o essencial: algumas roupas, meus documentos, o caderno cheio de histórias e uma foto do meu marido. Enquanto arrumava as coisas, minhas mãos tremiam. Não de medo, mas de antecipação. Pela primeira vez em muito tempo, eu escolheria meu caminho. Quando cruzei a porta, senti o coração bater tão forte que parecia ecoar pelos corredores. Minha neta me esperava no carro, com os olhos cheios de lágrimas, mas também de orgulho. "Você está pronta, vovó?" perguntou. Olhei para trás uma última vez, para aquela casa que nunca foi minha de verdade, e respondi: "Sempre estive." Só faltava lembrar. E partimos, deixando para trás os sussurros, as ameaças, o veneno. Eu não sabia exatamente o que me esperava, mas sabia o que deixava: a prisão de uma vida que nunca foi escolhida por mim. Agora, pela primeira vez, a estrada era minha. A estrada me levou para longe daquelas paredes sufocantes, mas mais do que isso, levou-me de volta a mim mesma. No banco do carro, ao lado da minha neta, eu sentia o vento entrando pela janela e acariciando meu rosto como um gesto de boas-vindas. Era como se o mundo me dissesse: "Você está livre. O palco agora é seu." Chegamos a uma pequena casa de amigos da minha neta, gente simples e de coração aberto. Quando me receberam, não perguntaram sobre herança, nem sobre dinheiro, nem sobre velhice. Apenas abriram os braços e disseram: "Sinta-se em casa." Eu chorei. Chorei como há muito tempo não fazia. Porque naquele instante percebi que pertença não se compra, não se herda, não se exige, pertence-se onde há amor. Nos dias que se seguiram, minha vida começou a se reorganizar. Eu ajudava nas tarefas domésticas, cozinhava, contava histórias à mesa. Cada detalhe me lembrava de quem eu era de verdade: uma mulher capaz, criativa, com uma memória cheia de tesouros.
E com a insistência da minha neta, continuei gravando meus relatos. No início, achava que ninguém se importaria. Mas a cada novo vídeo publicado, a audiência crescia. Pessoas comentavam: essa senhora fala como se fosse minha própria avó, suas palavras me fazem lembrar da minha infância, ela é a voz que nunca ouvi da minha mãe. De repente, sem planejar, eu me tornei um símbolo. Não um ícone de fama, mas uma referência de resistência e ternura. A avó que dizia o que tantas guardavam no peito. A mulher que mostrava que mesmo depois de décadas de silenciamento ainda é possível se levantar e falar. O impacto foi tanto que uma jornalista entrou em contato. Disse que minha história tinha comovido milhares e queria fazer uma entrevista. A ideia me apavorava. Eu, na televisão? Mas minha neta segurou minha mão e disse: vovó, é hora do mundo inteiro te ouvir. Aceitei. Na entrevista, falei tudo o que nunca havia dito, sobre a solidão dentro do casamento, sobre os sacrifícios invisíveis, sobre os filhos que esqueceram que nasceram do meu ventre e passaram a me ver como peso. Falei sem raiva, mas também sem poupar verdades. No estúdio, percebi pessoas chorando. Ao final, a jornalista, com a voz embargada, agradeceu: a senhora acaba de falar por milhões que nunca tiveram coragem. Foi ali que entendi. Minha vida não terminava onde eles queriam que terminasse. Minha vida estava apenas mudando de palco. Eu deixará de ser a sombra dentro da própria casa para me tornar voz na vida de tantos. Enquanto isso, meus filhos e minha nora continuavam tentando manchar meu nome. Diziam que eu estava confusa, que a idade tinha me tirado a razão, que tudo não passava de invenções. Mas quanto mais tentavam me diminuir, mais as pessoas me defendiam. Porque já não era só a minha voz, era um coro de milhares dizendo: nós acreditamos nela. A verdade, quando encontra eco, torna-se inquebrável. Não demorou para que outros idosos, inspirados, começassem a enviar seus próprios relatos. Histórias de abandono, de força, de resistência. De repente, não era mais apenas sobre mim. Era sobre todos nós. Eu havia aberto uma porta que não poderia mais ser fechada. Houve um momento, algumas semanas depois, em que recebi uma carta inesperada. Era do meu filho mais novo. Diferente dos outros, ele sempre oscilou entre a indiferença e a culpa. Na carta, dizia que tinha visto as entrevistas, que reconhecia as verdades que eu contava e que se envergonhava de ter participado do meu silenciamento. Pediu perdão. Disse que não podia mudar o passado, mas queria tentar ser diferente dali em diante. Li aquelas palavras com lágrimas nos olhos. O perdão não apaga cicatrizes, mas é como chuva em terra seca, não muda o que foi queimado, mas permite que algo novo floresça. Eu não sabia se confiaria nele outra vez, mas decidi abrir uma fresta. Porque se lutei tanto para resgatar minha própria voz, também podia lutar para não deixar meu coração endurecer. Hoje, ao escrever estas linhas, estou sentada numa varanda que realmente me pertence. Não a varanda da casa onde fui calada, mas uma varanda onde minhas palavras encontram espaço para voar. O sol se põe diante de mim, e sinto uma paz que nunca havia sentido. Não sou apenas a avó que sofreu, nem apenas a mulher que foi deixada de lado. Sou a narradora da minha própria história. E deixo este testemunho para quem vier depois: nunca aceitem que lhes roubem a voz. Nunca permitam que o silêncio imposto defina quem vocês são. Mesmo que demore décadas, mesmo que pareça tarde demais, sempre existe uma hora em que o grito preso pode se transformar em canção. Meus filhos tentaram me enterrar viva. Mas não sabiam que eu era semente. E sementes, quando enterradas, florescem.